Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Luiz Zubeldia pede atenção à equipe do São Paulo, após derrota pelo Campeonato Brasileiro. Treinador concedeu entrevista coletiva após a derrota do tricolor no Campeonato Brasileiro. Zubeldia pede atenção à equipe. O São Paulo foi superado pelo Fortaleza na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o tropeço fora de casa, o técnico Luiz Zubeldia gostou do desempenho da equipe. Por outro lado, Zubeldia criticou o gol sofrido nos minutos iniciais da partida. Segundo Luiz, essa é a diferença de conseguir vencer fora de casa. O treinador afirmou que a equipe precisa estar mais atenta. Hoje nós mudamos um pouco quem vinha jogando, por vários motivos, por alguma lesão, cartão, sobrecarga, e a equipe competiu bem, afirmou Zubeldia antes de criticar a postura da equipe. Temos que nos atentar para não tomar gol no início e dar campo para a equipe correr. Não podemos tomar gols tão fáceis, está aí a diferença para ganhar como visitante, salientou o treinador do São Paulo. Decisão de poupar os jogadores. O São Paulo tem uma maratona de jogos decisivos entre junho e agosto. Zubeldia justificou a ausência da força máxima diante do Fortaleza, mesmo sendo um duelo decisivo entre equipes que lutam pela parte de cima da tabela. Em algum momento eles têm que descansar, o importante é competir e competir bem. Cometemos um grave erro de possibilitar que o adversário saísse na frente do marcador, por isso não saímos daqui com a vitória, ou com pelo menos um ponto, finalizou. Com o resultado, São Paulo fica na sexta colocação com 32 pontos conquistados. Além disso, o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro será contra o Flamengo no próximo sábado no Morumbi. Nesta quarta-feira, 30, o São Paulo recebe o Goiás pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida acontecerá no Morumbi às 20 horas, horário de Brasília, com o tricolor como favorito para avançar de fase. Para acompanhar todos os detalhes da partida do tricolor, acesse o site do Bolavit Brasil, que fará a transmissão ao vivo da partida em tempo real, 1h30 antes da bola rolar. Zubeldia comenta erro grave do São Paulo na derrota para o Fortaleza. Aí que está a diferença. O tricolor foi derrotado por 1-0 para o Fortaleza na noite do último sábado, 27, pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo x Fortaleza. Durante a noite de ontem, sábado 27, o São Paulo enfrentou Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro 2024. Na ocasião, o tricolor paulista saiu derrotado por 1-0. Um dos personagens que mais se destacaram nas redes sociais foi Luiz Zubeldia. O treinador do São Paulo recebeu mais um cartão amarelo e revoltou alguns torcedores. Após a partida, o argentino concedeu uma entrevista e falou sobre a derrota do tricolor. Segundo opinou o treinador, o erro grave do SPFC foi ter levado um gol nos primeiros minutos de jogo. Zubeldia se pronuncia. Em algum momento os jogadores têm que descansar, o importante é competir e competir bem. Está na Copa do Brasil, que é ótimo. Está na Libertadores, que é ótimo. Mas eu também quero fazer um brasileiro bom, começou dizendo o argentino. Cometemos um grave erro de possibilitar que o adversário saísse na frente do marcador, por isso não saímos daqui com a vitória, ou com pelo menos um ponto, prosseguiu falando o treinador. Mesmo sem conseguir a vitória, Zubeldia exaltou o desempenho de seu time em campo, mesmo com algumas mudanças por conta de lesões e sobrecarga física. Zubeldia elogia a SPFC. Nós mudamos um pouco quem vinha jogando, por vários motivos, por alguma lesão, cartão, sobrecarga, e a equipe competiu bem. Temos que nos atentar para não tomar gol no início e dar campo para a equipe correr, disse ele. Não podemos tomar gols tão fáceis, não podemos permitir isso. Aí que está a diferença em realizar um resultado como visitante ou não realizar, finalizou ele, reforçando o erro são paulino. Zubeldia faz revelação sobre a utilização de Eric no São Paulo. Temos Lucas e Rato. Equipe paulista perdeu por 1-0 para o Fortaleza e se distanciou do G4. São Paulo tropeça novamente. Na noite deste sábado 27, o São Paulo foi até a capital do Ceará e perdeu por 1-0 para o Fortaleza. Com alguns jogadores sendo preservados, o tricolor acabou sofrendo gol logo no começo e não reagiu. Aos 2 minutos de jogo, Igor Vinícius cometeu pênalti em Breno Lopes e Renato Kaiser marcou o gol solitário da partida. Com isso, o clube do Morumbi acabou se distanciando do G4. Além disso, o técnico Luiz Zubeldia foi até a coletiva de imprensa e um dos principais questionamentos foi sobre o baixo número de minutos dados a Eric. Ele respondeu da seguinte forma: Eric joga menos minutos porque jogam outros. Quando tem Lucas ou Rato, eles têm minutos.
Claro que no decorrer da temporada vão tendo minutos, o Eric e outros jogadores. Essa é a explicação. Não é que não gosto do Eric, gosto dele e já dei declarações, mas nessa posição temos Lucas e Rato, então não é fácil, disse. SPFC vem de partidas quentes. Dito isso, assim como já havia acontecido em outras ocasiões, o São Paulo acabou perdendo e, para piorar, viu o árbitro distribuir uma série de cartões para o atual campeão da Copa do Brasil. Além de Wellington e Bobadilla, Luciano foi advertido com cartão ainda enquanto estava no banco de reservas. Com isso, ele está suspenso e será desfalque diante do Flamengo. Outro que recebeu cartão foi Zubeldia. Aliás, este foi o 12 graus cartão recebido pelo argentino em 20 jogos no comando da equipe. Isto é, média bem superior à de qualquer outro nome. Por fim, ainda dentro do G6 do Brasileirão, o clube da Vila Sônia vai se preparar para encarar o Goiás na próxima terça-feira, 30, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Arnaldo Ribeiro atribui falta de força do São Paulo na CBF para erros da arbitragem. Sem pressão nos bastidores por parte de Júlio Casares e Carlos Belmonte, tudo isso ocasiona o que vem ocorrendo nos últimos jogos. Falta de bastidor do São Paulo? Após a derrota contra o Fortaleza e mais uma arbitragem questionável para os paulistas, o jornalista Arnaldo Ribeiro atribuiu à direção do São Paulo os erros sucessivos que o clube vem sofrendo nas últimas partidas. Para ele, tudo acontece porque faltam cobranças e pressão da diretoria. Sem pressão nos bastidores por parte de Júlio Casares e Carlos Belmonte, tudo isso ocasiona o que vem ocorrendo nos últimos jogos. Para ele, em live seu canal no YouTube após a partida contra o Fortaleza, entre todas as direções do Brasil, a do São Paulo é a mais passiva de todas. Esse fator precisa ser modificado para não acontecer mais isso. Falta pressão. Segundo Arnaldo, tudo que vem de críticas tem sido atribuindo ao técnico e seus auxiliares as reclamações ao invés deles que deveriam protestar. Falta, neste caso, apoio da diretoria para Zubeldia neste quesito. Arnaldo acredita que fazer os chiliques fora do banco também vem tendo punições incessantes a jogadores e técnico, auxiliares no banco por conta da falta dessa pressão de bastidores que não é feita. O clube vem pagando por arbitragens e foi chamado de cobaia de árbitros pelo comunicador. Tirone, que estava na live em parceria com Arnaldo, também endossou a falta de força nos bastidores. Em clima de festa no Castelão, o Fortaleza fez o dever de casa e bateu o São Paulo por 1-0, pela 20ª rodada do Brasileirão. Renato Kaiser de pênalti abriu o placar no primeiro tempo e carimbou o triunfo do Leão do Pici. Com a vitória, a equipe cearense segue no G4, agora com 36 pontos, enquanto o tricolor paulista segue com 32, mas caiu para sétimo. O cenário no Brasileirão fica preocupante uma vez que o time quer ficar na parte de cima. Na 21ª rodada, o tricolor paulista recebe o Flamengo no sábado 3, às 21h30 de Brasília, no Morumbis. Durante a semana, os comandados de Zubeldia recebem o Goiás, às 20h de Brasília, também no Morumbis, pelas oitavas da Copa do Brasil. Sondado pelo São Paulo, Alex Sandro recebeu consulta do Palmeiras. O São Paulo está em busca de um lateral esquerdo e tem monitorado a situação de Alex Sandro, que está livre no mercado desde o término do contrato com a Juventus da Itália. Entretanto, o atleta tem a preferência por permanecer na Europa e aguarda propostas. Mas caso decida retornar ao futebol brasileiro, disse que dará prioridade para ouvir a oferta do tricolor. O jornalista André Hernan publicou que o staff do jogador de 33 anos chegou a receber uma consulta do Palmeiras, que estudou fazer uma oferta a Alex Sandro após a lesão sofrida por Piquerez. O Palmeiras estudou fazer uma oferta para o lateral Alex Sandro após a lesão do Piquerez. Houve uma consulta ao staff do jogador, mas a direção do Palmeiras decidiu não avançar nas conversas. Não há negociação. Hoje a confiança em Vanderlan como titular e Caio Paulista. Todavia, a diretoria alviverde optou por não avançar nas conversas, então, no momento não existem negociações entre as partes. Em entrevista recente concedida à TNT Esportes, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, explicou a situação em relação ao lateral.